aplaudir o Senhor? Obrigado, Pai. Obrigado pela tua presença, pela tua graça, pelo teu sustento, pelas tuas misericórdias, pelo teu perdão, pela tua salvação. Muito obrigado, obrigado, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Pai, queremos de coração te agradecer por esta viva esperança que o Senhor tem trazido, Senhor, pelo teu Espírito ao coração do teu povo. Ó Deus, somos o teu povo, somos a tua herança, somos a tua riqueza em todo esse universo, Senhor. Somos teus filhos por Jesus Cristo. Que o Senhor esteja presente, os teus anjos, ó Deus, e que as pessoas recebam a resposta de suas necessidades, mesmo antes da pregação. Receba cura, receba libertação, receba orientação, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. O nosso bom dia a todos vocês, para aqueles irmãos que estão na internet e também para os nossos preguiçosos que não vieram na igreja, preferem ficar em casa, né? Nosso bom dia. Mas nunca é como você pode estar aqui, nunca é como estar na igreja, estar na internet. Se pode vir, tudo bem. Deixa a internet para aqueles que estão longe. Mas o hino que nós acabamos de cantar, vocês mostram o que faz a unidade. Deus disse, vamos ver o que é que os homens estão fazendo lá em... Como que é lá em Babel? E daí Deus disse, os homens é um só. Eles estavam construindo a torre. Então, agora não há nada que possa impedi-los. Vocês vejam, quando há unidade, há força. Há força. É como um velho pai que estava por morrer, chamou seus 5 filhos e mandou que cada um trouxesse uma varinha. Vocês conhecem essa lenda, né? Essa história. Se é lenda ou história real, não sei. Daí ele pegou, cada um trouxe a sua varinha, ele ajuntou elas, amarrou ali e disse para que eles quebrassem aquele feixe de varinha. O mais velho pôs força, pôs contra o seu joelho e nada. E assim foi passando de um para o outro. O mais novo, o mais fraco, disse, olha, se os mais velhos não puderam, eu menos posso. Daí aquele pai mandou desamarrar aquele feixe e pegou uma por uma e pleque. E pleque. Ele estava dando uma lição. O que faz a união? Ela faz força, dá força. Daí ele mostrou, se eles fossem uma família unida, um pelo outro, eles nunca seriam dobrados, vencidos. Mas se eles fossem divididos, então seria facilmente vencidos, né? Agora o diabo, ele sabe fazer 2 contas, que é dividir e diminuir. A política da velha Roma antiga, que passou para a nova Roma papal, é esta: dividir para conquistar. Dividir para conquistar. Quando Júlio César invadiu a Gália, os gauleses viviam, pequenas tribos, viviam uma em guerra com a outra.
Mas houve um tal, esqueci, o nome dele é difícil, ele conseguiu unir todas as tribos, mais de 100 mil homens, para enfrentar os romanos, que não eram lá tantos. Mas quando o Júlio César, ele não atacou eles, ele se esquivou e foi dividindo uma da outra. E, por fim, ele venceu todos. Dividir para conquistar. Essa é a política do diabo. Se a igreja entender isso, se nós entendermos isto, que devamos sempre ser unidos, ficar juntos, apesar de qualquer diferença, apesar de qualquer fraqueza, apesar de qualquer coisa, irmãos, chegaremos todos ali. Porque essa foi a preocupação de Jesus antes da morte. Além do jardim do Getsêmani, vocês podem olhar na oração sacerdotal dele, São João 17, ele diz: Pai, que eles sejam um. Jesus não estava importando com a sua morte, vamos dizer. Ele estava pensando na unidade da sua igreja, que eles sejam um como nós, tu em mim e eu neles, como um só. Agora, o profeta vem e diz: o diabo não deixará que isso seja assim, vocês é um grupo unido, mas o diabo vai tentar dividir. Como que divide? Uma sai com a diferença, aquela irmã já afasta da outra, o outro já afasta do outro, o outro já não vai na igreja por isso, o outro aquilo. Vocês já olharam na savana ali, não deserto, savana, onde vivem os animais, o leão, que ele sempre pega aquele animal que está fora do bando? Entende? Sempre divide para conquistar. Os cães selvagens sempre divide, e aquele animal, quando sai sozinho à parte, já era, porque eles vão perseguir até controlar. Mas eles não atacam o bando todo. Eles não atacam, às vezes eles assustam para causar justamente divisão. Não é assim? O natural não diz isso? Não faz isso? E isso é um tipo que o diabo faz. Acontece um problema na igreja, acontece um problema na família, o diabo quer jogar um contra o outro, mas aí é onde você tem que saber, acima de tudo, como diz o profeta, ame um ao outro. Procure passar por cima. Tem pessoas que não têm amigos, por quê? Nunca aprende a passar por cima das falhas, pensando que ele mesmo não tem falha. Sendo que outros têm que passar por cima de suas fraquezas para se manter amigo, seu amigo, sua amiga. Então, é necessário que vivamos e entendamos e lembremos-nos que somos, acima de tudo, irmãos, filhos do mesmo Deus. E como família temos que nos manter. E como diz o profeta, o diabo não vai querer que fique assim, ele mandará alguém que vai ter companheirismo, começa, quer dizer, roer aí pelas bandas, né? Para tentar dividir, mas o profeta diz, una-se e ore por aquela pessoa. Ou ele entrará e será um de vós,
ou Deus o tirará fora, não é isso? Mas o que é que o diabo faz? Lembre bem disso. Vocês estão guardando o que eu estou dizendo? O diabo sempre ele divide para conquistar. Agora você tem que ter uma percepção, e oxalá lembre disso durante todos os dias de sua vida. Semana que vem, quarta-feira, nós teremos a presença do irmão Roberts, aquele de um irmão de Malawi, que ora pelos enfermos, que é um dever de todo mundo. Entende? Na verdade, eu creio que Deus é o mesmo, a sua oração tem o mesmo poder, mas ele tem um dom de discernimento e ora por visão, vendo. Então, que Deus o abençoe. O que eu gosto dele é a humildade dele. Então, se alguém está precisando de uma intervenção divina, ore a Deus, consagre, traga algum amigo, traga alguém aleijado, alguém que esteja realmente precisando da intervenção de Deus. Está bem? Ele não é aquela pessoa que tem aquela força para orar por muito tempo, porque ele se sente debilitado. Vai saindo aquelas forças, vai se debilitando. Mas traga alguém que realmente precisa. Uma coisa ele nos falou, que o povo brasileiro é bem ensinado, conhece a Bíblia e a mensagem, mas tem uma coisa, são de pouca fé. São de pouca fé, não tem lá muita fé. Então, na África, quando o feiticeiro, ele crê na sua feitiçaria, por isso que as coisas ficam duras. E as coisas acontecem realmente onde a pessoa tem fé, e uma fé sem questionamento, não vive questionando, tentando entender. Então, quarta-feira que vem, e sábado e domingo, cadê o nosso chefe da música? Salvou o gongo, pelo gongo, né? Está viajando. Temos aqui os louvores, é isso? Eu espero que alguém, todos que tenham voz, Deus tem dado graça, porque quem canta é quem tem voz, a quem Deus tem dado. Se eu for cantar aqui, vocês choram. Então, eu fico só na parte da pregação, tá bom? Mas vocês... agora eu não entendo uma coisa. Vou falar para os cantores. Por que que as pessoas que têm dom não exercem os seus dons? Você sabe que se você recebe um dom e não exerce ele, este dom vai te condenar. O que que houve com aqueles dos talentos, aquele que escondeu o talento? Aquele talento não condenou ele. Se Deus te deu algum dom, não estou falando só para o músico, estou falando para o cantor, falo para o músico, falo para aqueles que prega, falo para todos, entende? Se Deus te deu um dom, entende? O dom de hospitalidade, o dom de caridade, atender às necessidades das pessoas, é necessário que exerça os dons. Por isso Paulo disse, ai de mim se não pregar o evangelho, porque ele foi chamado para isso. É o mesmo comigo, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Agora, por quê? O irmão Jairo deve saber por quê. Que os que mais têm dom de cantar, ou isso, parece os que menos sabem hinos. Canta só os mesmos hinos. Não sabe nem uns 3, 4, 5 de cor.
Gente, se eu soubesse tocar um violãozinho, cantar. Uma vez eu peguei uma gaita de boca e pensei, ganhei uma e falei, agora eu vou aprender. Olha, de tanto esfregar, fez ferida nos lábios, sabe? Mas não tem jeito. Eu só toco galinha, porco, ou qualquer coisa. Cachorro, vai para lá, seu jaguara. Né? Mas que Deus nos abençoe. Lembre, vamos ter os louvores. Vamos agarrar juntos, vamos sempre estar juntos. E o fim de ano vai chegando. E nós lançamos nosso convite para todos os irmãos aí do campo, você mesmo que sempre nos assiste. Se desejar vir estar conosco, será um grande prazer. Entende? Fim de ano, na vigília. E a vigília deu bem como vocês gostam, né? Como você gosta. Bem numa segunda-feira, não é? Vai ser um feriadão daquele tamanho. Vai ser mais domingo, teremos o culto normal. E quem sabe vamos providenciar alguma coisa ali no porão da nossa nova igreja, lá na parte de baixo, no estacionamento. Está sendo preparados os banheiros, preparadas as coisas. Quem sabe? Não prometo. E agora nós vamos estudar a mensagem Cisternas Rotas. Talvez você diga, mas eu já li, pastor. Não se preocupe. Cada vez que você mais ouve, mais você vai entender. Por isso, uma pregação, a mensagem, você tem que ouvir no mínimo 3 vezes para mais. Porque você vai ver que coisas que antes você não percebeu. Então, cisternas rotas. E eu vou estar por aqui, até onde eu saiba, durante esse mês e o mês que vem. Entende? Eu não tenho nenhum programa de viagem, mas não creia totalmente nisso, porque nem eu creio, não é? Porque pode surgir coisas assim. E eu quero ir devagar em algumas coisas. Sabe, como pregador da mensagem, ninguém melhor do que o profeta nos falar. Só que eu costumo inserir os comentários. Quando a gente lê uma mensagem, eu faço aquilo que diz em São João. Capítulo 10, o anjo disse para o João, toma e coma-o. E eles ensinam que é para comer devagar, você tem que dar não sei quantas mastigadas aí, cada colherada, né? Então, você faz aquilo devagar, coma, não é engula, não. Não é toma e engula, não é comprimido. Toma e coma-o, faça devagar, vai anotando ao lado, sublinhando as partes mais sobressalientes, procure memorizar. Não importa se você esquece daqui uns tempos, tal. Eu sou muito esquecido também. Mas na hora que Deus, entende? Que você precisa, Deus tem em você um banco de dados. E Deus traz e te põe aquilo na tua frente. Agora, se não tem um banco de dados, não vai ter nenhuma orientação. Então, Cisternas Rotas, pregada por William Mario Brana, sábado, 23 de janeiro de 1965, Phoenix, Arizona. Então, o irmão Brana ele não sabia que dali a 11 meses ele estaria morrendo. Não é certo? Estaria morto. Você também e eu também não sei quanto tempo temos pela frente. Isso começa com este corinho.
Creio, Senhor. Creio, Senhor. Tudo é possível. Creio, Senhor. Vamos ficar de pé por um momento? Vamos ficar de pé e inclinar nossas cabeças. Senhor Jesus, estamos tentando em nossa humilde maneira expressar a Ti, ao cantar isto que nós cremos. E oramos, Senhor, agora, que Tu continues partindo o pão da vida para nós, dando-nos aquilo de que necessitamos da Tua palavra, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Pode se assentar. Tenho certeza, se tivéssemos que fazer isso, se eu dissesse agora a palavra toda suficiente, amém, que as grandiosas bênçãos de Deus continuariam a repousar sobre esta audiência. Sentei-me nesta manhã e ouvi atentamente o culto. Apreciei os testemunhos, as diferentes maneiras que cada um tem de se expressar, e ouvir os recém-chegados. O irmão Batista aqui, que veio se desculpar por pensar um pouco errado sobre aquilo, então eu certamente aprecio o homem, alguém que pode ser humano o suficiente, ou cavalheiro o suficiente, também, se ele acha que cometeu um erro. Ele não se desculpou comigo, exatamente. Não era comigo que ele estava se desculpando, era com Deus. Então eu aprecio isto, bem? Deus abençoe nosso irmão e seu irmão evangelista. Aqui é onde eu vou já parando. Vocês podem trazer a mensagem na próxima escola, se vamos ter a escola. Vamos continuar com a leitura. Mas quando a gente para, você deva parar. Pedir desculpas pelas nossas falhas. Quem é que não erra? Agora é tão fácil reconhecer as falhas diante de estranhos. Mas o lugar que nós mais erramos, mais falhamos, é junto aos nossos entes queridos, é em casa. O marido pisa na mulher com palavras, ou ela é aquela explosiva, e Deus vê tudo isto. E não existe reparação, por isso que isso traz fraqueza espiritual para a família, isso vai trazendo divisão, isso vai trazendo desrespeito. Entende? Quando nós devemos reconhecer as nossas culpas. Não é porque é filho que você que é pai não erra. Erra sim. Erra. Nós falhamos. Eu recordo de um filho meu que fez alguma coisa e eu não gostei, no ímpeto. Eu dei um tapa no rosto dele. Esse não é o meu princípio. Nunca foi meu princípio quando eu corrigia minhas crianças. A gente não bate em adulto, gente grande, mas o meu modo de bater é, eles têm a bunda, né? Tem a polpa aqui, é por aí. E não era com pantufa, não, era cinta. Então, eu cheguei, depois eu falei, meu filho, eu quero que você desculpe o seu pai por ter lhe dado um tapa dessa, você sabe que essa não é a minha maneira. Você merece realmente, mas a minha maneira é a cinta. E eu lhe dei um tapa numa hora de raiva. Eu peço que me desculpe.
Você nunca se diminui quando você reconhece as suas falhas. Agora, você se diminui quando você se esconde dentro daquele gasulo chamado orgulho e não volta atrás. Os filhos erram com os pais. Ainda mais nessa era, eles têm argumento, eles se argumentam e falam e se justificam. E os pais não têm tantas palavras. Mas lembre-se disto, filhos. Nunca Deus irá passar por cima da sua autoridade representativa. Pai e mãe são autoridades representativas. As autoridades constituídas são representativas. O ministério é uma autoridade diante de Deus representativa. Deus nunca passa por cima das suas autoridades representativas. Então, mesmo que o papai e a mamãe, mesmo que ele errou, mas isso não deve diminuir. Não deve levar você a ser desrespeitoso com seu pai e sua mãe. E não é porque vivemos em uma era de liberdade moderna, irmã, que você acha que tem que engrossar o pescoço e fazer como que você quer. Esse espírito feminista, mandona, meio macho, sim senhor, não é assim. Então, é preciso que cultive o respeito. Erramos, volte lá e corrija. Volte e corrija. Ore a Deus, peça o momento certo, peça a Deus as palavras certas. Mas uma coisa é, vamos manter a nossa consciência em paz. Quando você põe a cabeça no travesseiro, antes de dormir, você possa analisar e dormir em paz. Se o arrebatamento acontecer, eu estou em paz. Não vou dizer, eu tenho que pegar o telefone depois. Se o arrebatamento chegar e dizer assim, eu aguento um pouquinho aí, eu pegar o telefone, irmão, Clenoí, me perdoa. Não vai ter tempo para isso. E as pequenas coisas aqui pesam muito ali do outro lado. Você falou de alguém, para um outro alguém, você pode corrigir com essa pessoa de quem você falou. Mas você tem que ir para quem você falou também e dizer, olha, eu inventei aquela calúnia sobre aquela pessoa. Você tem que ir em busca dos seus papeizinhos. Você tem que recolher. Era um momento que eu estava desgostoso, ou isso, aquilo, mas isso não justifica. Então, irmãos, a reparação deva ser sempre completa. Esse é o tipo de evangelho que eu creio, que eu prego e que eu luto como vocês para viver. Eu não creio no evangelho só de palavras, só de entendimento. Entende? Eu creio no evangelho de prática. Paulo diz, crie, por isso falei. Entende? Um evangelho que não só de palavras, mas um evangelho de obras também. É como diz o irmão Brana, que obras é a fé expressada. Então não cremos num evangelho só de fé, ou só de obras, mas fé e obras. Amém? Então esse irmão Batista estava desculpando por certo. E aqui é onde eu digo uma coisa, ainda falo.
eu ignoro, entende? Aquilo que eu não concordo, eu deixo de lado, eu ignoro. Eu não tenho essa curiosidade, vou ver o que aquele fulano está falando, pregando. Ainda mais se eu sei que ele vive fora da linha com Deus, com suas interpretações, eu não dou atenção, não vou como... Entende? Agora, para que ter curiosidade? Vou ver o que vai estar falando. Cuidado da curiosidade. O diabo despertou curiosidade em Eva e deu no que deu. E se eu vou ligar um rádio, ouvir uma pregação de alguém, mesmo denominacional, se eu visitar, eu não vou ali para me ver a coisa errada e ficar murmurando e julgando. Eu vou ali e darei amém para aquilo que dá de comer, aquela fatia de pão. A gente nunca deva ir para buscar ver falhas e estar criticando. É necessário ser temente, ser sincero consigo mesmo. Estão me entendendo? Então, porque senão depois a gente tem que pedir desculpa, ver que a coisa não era aquilo que pensamos. Por quê? Às vezes nós temos a nossa mente formada a respeito de alguém, ou de uma pessoa, ou de uma igreja, ou de um ministério, ou de alguma firma, ou de alguma coisa. Então, a sua mente foi formada por um conhecimento pessoal, direto? Não, por informações. E muitas dessas informações, como diz aí atualmente, fake news, né? Informações erradas. E você vai ter uma visão errada. Uma visão errada. Por isso que é bom que a gente procure ter uma visão correta. Agora, quando eu vejo que alguém já vive errado lá, eu não quero, fica para lá. Quer pegar pulga? Deite com um cachorro pulguento. Entende? Aí você vai pegar pulga. Então, que Deus nos ajude. Agora, eu gosto de pessoa que reconhece, repara seus erros. Eu não gosto, eu estou dizendo de mim, né? Mas eu não sou nada. É que uma pessoa vai reconhecer seu erro depois, como eu digo, até as galinhas da titia já sabem. A igreja já sabe, todo mundo já sabe, entende? Aí, pastor, eu errei, ou isso. E onde estava a tua consciência quando você errou? Onde estava o seu temor? Aí é onde o irmão Brando diz, eu não creio em um arrependimento sem lágrimas. Todos nós somos falhos, vamos falhar sempre. Mas quando você acorda daquele pensamento, daquela atitude, daquele arrazoamento, você vai direto à cruz. Entende? E ninguém se diminui perante Deus e perante o verdadeiro cristão em reparar seus erros. Agora, quem esconde não vai prosperar. E há muita coisa bagunçada, é porque há muita coisa debaixo do tapete. Irmãos, eu não quero ser culpado naquele dia diante de Deus por ninguém. Como disse Paulo, por isso não deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Que coisa! Essa batista, você sabe, eu mesmo pertencia à igreja batista.
eu era um membro da Igreja Batista Missionária. Quando eu venho entre as pessoas, eu sei como vocês se sentem. Eu me senti da mesma forma, cheio de algo que eu não sabia. Eu me lembro da minha primeira experiência de ver um pentecostal. Foi em Dowagiac. Como é que pronuncia, irmã Inês? W-A-G-I-A-C. Dowagiac. Vou dizer nossa portuguesado. Michigan. Peço que me perdoe. Eu estive em Dowagiac em uma viagem de pesca e estava indo de Dowagiac para Indiana. E então eu vi o nome de Jesus, não os nomes de Jesus, o nome de Jesus em todos os carros e coisas, e eu assisti o culto deles naquele dia. E no dia seguinte eles me pediram para ir à plataforma falar algumas palavras, e eu fui. Eles me perguntaram a que igreja eu pertencia, e eu lhes disse que eu era batista. E naquela noite eles tinham um velho homem de cor que ia pregar. E ele devia estar do final dos seus 80 anos. E ele veio à plataforma, o velho companheiro. Eles quase tiveram que conduzi-lo até ali. Ele estava usando desses longos casacos ministeriais, o colarinho de veludo e com apenas uma pequena borda de cabelos brancos ao lado. E eu pensei, todos esses homens aqui, teólogos, grandes homens, como eles deixam o culto ser entregue a um companheiro como esse? Olha ele murmurando, né? Bem, o velho devia estar em uma cadeira em algum lugar, sentado. Naquele dia, eles estavam pregando sobre o que Jesus fez aqui na terra. Mas ele veio, o velho, né? Tomou o seu texto, eu creio que foi em Jó 7:22, digamos, eu não estou bem certo se foi essa a escritura. Jó 38, 4 ao 7, anotação do tradutor. No entanto, esta é a citação ou a parte dela. Onde estavas tu quando eu estabeleci as bases da terra? Quando as estrelas da manhã cantavam juntas e os filhos de Deus rejubilavam? E ele falou sobre o que aconteceu no céu, enquanto eles falavam sobre o que tinha acontecido na terra. E em algum momento, cerca de 5 minutos depois que ele começou a falar, o Espírito do Senhor o atingiu e ele saltou e bateu os calcanhares. Havia muito espaço, era quase metade desta plataforma. E ele foi saindo e disse, vocês não têm espaço suficiente aqui para eu pregar. Bem, eu tinha cerca de 20 anos e eu pensei, se isso foi feito com aquele senhor, o que não faria comigo, veio. Em prol de manter tudo tão ordenado para os nossos novos irmãos, que certamente lhes damos boas-vindas em nosso companheirismo, eu creio que eles fizeram menção de um padre sentado aqui, eu acho, claro, sendo irlandês, meu povo é católico, e então havia mais um casal, batistas e outros mais. Vocês podem ter ficado um pouco confusos. Agora há pouco, eu notei que nenhum dos irmãos falou sobre isso, mas eu pensei em tentar endireitar quando o irmão Chacarian, depois que o nobre palestrante aqui ficou tão cheio de alegria por se dar conta da vinda do Senhor tão próxima, ele nos falou em uma língua desconhecida. E temos intérpretes que dão a interpretação.
o que diz a Escritura. O que diz a Escritura? Se não houver intérprete, então que estejam calados. Mas se eles falam em línguas e depois a interpretam, isso se torna uma profecia. Então, a línguas estranha, quando tem interpretação, ela é uma profecia. Mas se ela não tem interpretação, é somente línguas estranhas, né? Mas, então, a pequena confusão de dois deles ao mesmo tempo. Agora, isso não foi um pouco confuso, veio, porque um deles estava dando a interpretação e o outro estava profetizando, veio? Então, isto é. E eu pensei que faria com que nossos irmãos entendessem, se eles não compreenderam. Porque um deles estava dando corretamente. Vocês notaram os limites de tempo de cada um? E o outro estava tão cheio que o Espírito de Deus estava profetizando através de um, interpretando, e o outro estava dando a interpretação. Para que fique claro, vocês não somos, às vezes, para a mente natural, assim como nosso precioso irmão que pediu desculpa nesta manhã, é um pouco confuso para a pessoa que não entende. Mas para aqueles que estão dentro, veteranos de batalha que somos, bem, nós entendemos isso, o que essas coisas são. Então eu pensei em dizer algo sobre isso, se estivesse tudo bem. Agora, eu sei que esse não é o lugar para dizer isso, mas sendo que todos têm falado apenas pequenas coisas, você sabe. Aquele companheiro disse, o velho homem de cor disse, vocês não têm espaço suficiente para eu pregar. Vocês não têm tempo suficiente para eu pregar, o irmão Brana disse. E aí a igreja aplaude. Um aplauso prolongado, né? Então, deixa-me eu variar um pouco da nossa leitura para falar sobre línguas. Eu quero ler aqui na Bíblia, 1 Coríntios 14, entende? Ler sobre isso para... Não é muito comum entre nós o ouvir falar línguas estranhas. Existe aqueles que falam, existe aqueles que quer falar, só fica ali repetindo aquilo, entende? Como um carro que quer dar partida e nunca dá. Desculpa a minha expressão. Mas aqueles que falam línguas. E o que é línguas? Ela é um dos últimos dons do Espírito, é o penúltimo. E línguas estranhas não é a evidência de uma pessoa ter sido batizado com o Espírito Santo. São 9 os dons. Se línguas fosse uma evidência, então qualquer outro dom também teria que ser uma evidência, porque é o mesmo Espírito, não é certo? Agora, as línguas elas foram muito abundantes e são até hoje, em muitos casos, no meio dos pentecostais. Mas há muitas costume. Teve uma dessas cantoras que foi diante de Jô Soares e ele fez essa pergunta se ela falava línguas, se ela podia falar em línguas ali. E ela se espremeu e falou alguma coisa e ele até criticou. Eu não creio que isso é uma coisa certa. Ela fazer um show disso aí. E hoje a coisa anda tão avacalhada nesse sentido. Vocês sabem que existem cursos para falar língua estranha entre os pentecostais? Eu estive lendo sobre isso. Entende? Então, mas existe o real dom de falar línguas.
Uma outra coisa eu vou dizer, eu também não gosto. Já vi pessoas criticar, zombar, e eu não gosto. Minha alma não se une com estas pessoas. Talvez você também tenha visto gente dentro da mensagem fazer isso. Eu digo, está errado. Então você vai entender bem o que é línguas estranhas, o que é profecia, nesse capítulo 14 de 1 Coríntios. Vocês me permitam? Por isso que eu disse que nós vamos comer a mensagem, vamos caminhar devagar. Paulo começa neste capítulo dizendo assim: segui a caridade, o amor, né? E procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. O irmão Branham, ele vem nos diz que você não deve forçar. Se Deus tem, Ele vai te dar. Mas, se você deseja de coração, irmão, ter algum dom, então a própria Bíblia diz, você pode procurar, é um direito. Se Deus te dá, porque Ele tem predestinado. Se Ele não te dá, também não vai ficar zangado, não. Então, veja, pode os dons você orar por eles? Para obter? Pode. Nós vemos que os pregadores desejam mais o dom de cura, entende? O dom de maravilhas, dom de cura. Porque ele se destaca mais, atrai o povo. Mas às vezes isso está com um objetivo errado, um motivo e um objetivo errado. E há denominações que foram feitas, criaram em cima só de dons. Então, nós vamos respeitar todos os dons, porque é dado pelo mesmo Deus. Não posso pregar a Bíblia completa se eu invalidar algum dom, dizer que ele não é necessário. Mas eu não posso pregar a Bíblia completa dizendo que é só isso, é só cura. Então, a cura divina, os dons, eles estão inseridos. E todo verdadeiro pregador, ele respeita, entende? E até leva a sua igreja a não ter medo. E é um caso que deve ser espantado, é com medo. Porque o diabo pode imitar. De fato, o diabo pode imitar qualquer dom. Entende? O diabo. Mas você tem que saber que é Deus em você, ter certeza. E nunca, se você tem um dom, nunca queira usá-lo por vaidade. Porque aí você não está deixando o dom te usar, você está usando ele. E é onde dá lugar ao diabo. O irmão Branham chamou a atenção do irmão Neville, que ele tinha um dom de profetizar sobre as pessoas. Orava e profetizava. E as pessoas estavam vindo para o irmão Neville. O irmão Branham chamou a atenção, porque isso força o pregador a ter que fazer. E não é forçar, deixa aquilo ir normalmente, caminhar normalmente, como uma água ela escorre sobre um piso. Vocês estão entendendo? Agora, procurai com zelo os melhores, os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Que é que tem o dom de profetizar? Vamos ver. Porque o que fala em línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende.
e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas. A não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Então, nós vamos observar, preste atenção. Vamos dizer a igreja de Coríntios, todo mundo começar a falar a língua ali que virava, vamos dizer, aquele barulhão. E ninguém sabia o que falava. Por quê? A língua estranha, ela fala de mistérios, ela edifica sua alma. Entende? Às vezes você ora, até a pessoa ora em línguas estranhas. Entende? Ela edifica a si mesma, mas o entendimento dela, ela não sabe o que foi. Sua alma se engrandece, entende? É algo bom. E eu vejo que se alguém tem um dom de línguas e entra em oração, vai até que... Entende? Se eu tivesse esse dom, eu usaria ele também quando me aprofundasse em oração, para edificar minha alma. Afinal de contas, eu preciso deste consolo. Vocês entendem? Agora, Paulo está falando para a igreja, que o dom de línguas, entende? O dom de profecia é superior ao de línguas, por quê? Estamos numa comunidade, e a profecia... você vai saber o que está sendo falado. Então, isso vai corrigir, isso vai... para 3 coisas servem os dons. Olha aqui. Nos diz aqui, aonde está? No verso 3. Que serve para edificação, exortação e consolação. Para estas coisas, essas 3 coisas que servem os dons: edificação, exortação e consolação. Então, Paulo está nos dizendo que quando a pessoa vai falar línguas, ela está falando em línguas, e tem momentos, aí vem, e o bom é que houvesse um intérprete. Porque, tendo um intérprete, aquilo se torna uma profecia. E vamos ler aqui na frente, para que a pessoa ore para que interprete também, porque há pessoas que falam a língua e ela é usada para interpretar também. Então, é bom que o que é feito publicamente seja feito para a edificação de todos. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria se vos não falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Ele está dizendo, se eu for entre vocês só falando línguas, quer dizer, não vai ter proveito nenhum, edificação nenhuma. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas, que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta não der sonido incerto, se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz?
porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Mas, se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro. Quer dizer, um pagão, né? Mas para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai. Você deseja, procure. Sobejar neles, quer dizer, tenha com abundância, para a edificação da igreja. Pelo que, o que fala língua estranha, ore para que possa interpretar. Por quê? Se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento, com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendizeres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indulto, o amém sobre a tua ação de graça, visto que não sabe o que dizes? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Paulo está nos mostrando somente que se descansar só no falar em línguas e estando no público isso, aquilo, não traz benefício nenhum. Por isso o profeta, ele diz que enquanto está pregando a palavra, porque essa é a linha maior quando se prega a palavra. Não importa quem seja, o espírito do profeta sujeito ao profeta, aquela pessoa não deve interromper a pregação e nem a igreja, o pregador, parar de pregar para ouvir alguém ali que começou a falar em línguas estranhas. Quando eu era jovem, eu fui em certo lugar e ali estavam os irmãos tendo um bom culto. Aquele tempo não era nem da mensagem. Mas eu recordo perfeitamente que o pregador estava pregando e alguém começou a falar em línguas. Daí ele parou, todo mundo parou e só ficou nisso. Eu não sei o que falou, mas eu só sei que o culto parou. Entende? Cai do que Paulo disse, não há entendimento. Então a pessoa pode falar consigo mesmo, entende? Mas eu penso que ela deva prestar atenção no que está sendo pregado. E qualquer pessoa pode segurar a sua profecia, segurar o que seja, e aí para entregar no momento certo. Porque os dons, lembre disso, eles são controláveis. Está sujeito ao profeta. Se é profetizar, ele está sujeito à pessoa. Irmão Brana conta que certos cultos, uma certa vez ele estava tendo uma reunião em certo lugar, e quando ele ia fazer a chamada de altar, uma certa irmã levantava, ajeitava o vestido dela, né? E soltava uma profecia. E os pentecostais, então, faziam o barulho e tudo mais, e impediu o irmão Brana de fazer a sua chamada. Uma vez, duas vezes, aconteceu isso. E o irmão Brana disse que quando ela levantou lá no terceiro culto e se ajeitou para trazer a profecia,
ele disse que deu um berro, deu um grito. Senta, irmã. Entende? Ela não ficou. E tentou. Daí ele disse que deu um grito tão grande que dava de baixar o telhado. Mandou que sentasse. Quando ele saiu ali, ela vivia acompanhada de pregadores. Tem gente que tem dons, entende? Sempre tem gente que estão ao redor. Ao redor. Daí aqueles pregadores pegou o irmão Brana e disse: você entristeceu o Espírito Santo. O irmão Brana disse: não, eu estava fazendo a minha chamada. Ela não tinha, mas ela tinha algo quentinho, não era o que... Mas veja vocês, quando as pessoas não têm entendimento da Bíblia, não respeita o que a Bíblia ensina. O irmão Brando disse que quase apanhou daqueles dois pregadores. Por quê? Pensam que ali é direto o Espírito Santo, que isso está acima, o dom está acima de qualquer ordem. Não, existe a ordem. Eu já ensinei essas coisas a vocês. Se Deus levantar um dom, primeira coisa, quem vai administrar esse dom para a igreja vai ser o pastor. Não pense que você vai sair por aí fazendo show, não. Porque um dom é como uma espada de dois gumes, você vai cortar a pessoa e a você mesmo. E tudo é dado para a igreja. O dom não é dado para a pessoa, para ela usar para si, é dado para outros. E se é para ser em benefício, a edificação da igreja, o pastor é o administrador. Então, podemos usar as coisas de Deus de uma maneira correta. Está bem? Quer que eu prossiga a leitura? Já que saímos fora, vamos aproveitar, né? Dou graças ao meu Deus, porque falo mais língua do que todos vós. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Vocês lembram que antes de Babilônia ser destruída, aquele rei ali, houve língua estranha escrito em cima, Mené, Tekel, assim? Então, é um sinal. Se, pois, toda a igreja se congregar em um lugar e todos falarem línguas estranhas, e entrarem doutos ou infiéis, não dirão, porventura, que estáis loucos? Mas, se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Talvez alguém esteja lembrando, no dia do Pentecoste, que os irmãos falavam línguas. E vamos dizer, e ali não havia intérprete, cada um falava uma língua. Mas acontece que aquelas línguas estavam sendo faladas na língua do grego, quem era o grego, na língua do egípcio, na língua de todas as pessoas que estavam ali, de outras terras, que falavam
a ponto que eles perguntaram, não são esses galileus? E veja como eles falam da glória de Deus em nossa própria língua. Quer dizer, traz entendimento. Mas se eu, por exemplo, mal falo português, e alguém vem falar árabe para mim, ou japonês, ou chinês, desculpa, eu não entendo nada. Eu não sou edificado com nada que você está falando. Não sou ajudado. Não é isso? Mas se tem um tradutor, boa coisa. Aí sim, vale a pena, não é certo? Então, irmãos, Paulo está simplesmente pondo em ordem a sua igreja de Coríntios. Livro de Coríntios, o livro de correção. Temos essa mensagem. Agora damos graças a Deus pela igreja de Corinto, mesmo na sua luta e problema, mulheres pregadoras e todo mundo queria falar e profetizar e dizer que era um mais espiritual do que o outro por causa dos dons. Mas nós damos graças a Deus. Se não fosse isso, nós não teríamos essa Bíblia, essas explicações sobre dons ou isso, aquilo, mais. Então, você observa que, às vezes, a falha de alguém, ela serve para ajudar uma outra pessoa também. Jó não sabia que a luta que ele passou, aquilo iria confortar milhões de pessoas pela frente. A verdade é que nós vivemos, seguimos, a Bíblia vai estar escrita pela nossa vida, entende? Nas tábuas de nosso coração. Então, para alguém ler, alguém observa, vê o teu testemunho e assim por diante, não é certo? Paulo fala sobre a ordem do culto. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Tinha de tudo, a panela era uma sopa, né? Tinha de tudo, e é boa a sopa, né? Mas Paulo diz, faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isto por 2 ou quanto muito 3, e por sua vez, quer dizer, espera, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Tão claro. E fale 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas, se o outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. E as mulheres estejam caladas nas igrejas, quer dizer, que elas se destacavam ali, né? Porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se quer aprender alguma coisa, interrogue em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Mulheres pregadoras, né? Já pregando ali. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então não há por que ter receio, ter medo dos dons.
somente ouvia a liderança e fazia as coisas em ordem. Fazia as coisas em ordem. Que Deus nos abençoe. Então, desculpa eu aproveitar, mas temos que ter raízes. A nossa fé tem que se firmar. Entende? Tem que se firmar. E ela vai se firmar nas Escrituras. Entende? Agora, é necessário, é bom, é próprio. Alguém diz, o irmão Brana veio para pôr em ordem os dons. Mas podemos até perguntar, que dons? São tão pouco aqui e acolá, cadê? Então, se Deus, qualquer hora, começar a se mover e começar a dar, você não vai pegar a sua fé e colocar nessas coisas, porque hoje nós estamos um passo adiante, temos a palavra. Mas não vamos, Deus nunca dá uma coisa para desfazer a outra. A mensagem de Wesley não desfez a mensagem de Lutero, nem a pentecostal desfez a mensagem de Wesley, e nem a mensagem hoje, ela não desfaz a mensagem pentecostal, nem a de Lutero, nem a de Wesley. Deus, ele não dá uma revelação desfazendo outra revelação dele, pelo contrário, ele acrescenta a revelação sobre revelação. Quando alguém vem aí com a mensagem, isso aqui é revelação de Deus, ou isso, e aquilo choca, não precisa chocar com toda a Bíblia. Se aquilo chocou com uma palavra, olha, você não deve ter medo de chamar o diabo de diabo, dizer que aquilo está errado. Não deva ter medo. Um homem disse um dia, parágrafo 11, o ministro veio, ele tinha sido pastor da igreja por 20 anos. Quer dizer, havia um pastor, né? Da igreja 20 anos. E ele sempre pregava precisamente 30 minutos cada domingo, de manhã, em sua igreja. Eu já fui 30, né? Aqui é onde eu me desculpo. Eu gosto das palestras, para dizer a verdade, eu gosto de ensinar. Eu não sou pregador. Nós temos pregadores aí, mas eu gosto mais da parte de ensino. Eu considero o ensino aquela chuva lenta, que garoa, mas ela vai penetrando bem na terra, sabe? E o ensino, geralmente, eu vou mais longe. Agora, não é, meus irmãos, porque o pastor Febrônio prega, fala domingo pela manhã, 1h15, 1h30, sei lá, é que você tem que fazer o povo suportar a mesma coisa. Primeira coisa, eu tenho dificuldade de expressão. Agora, uma pessoa que tem eloquência, tem palavras, sabe sintetizar as coisas, não é como eu, entende? Ela não tem razão por que ir tão longe. O próprio irmão Brana diz, isso é para os pregadores, encurta tua pregação. Mas ele também justifica que ele tinha uma mensagem, por isso que ele ia longe. Às vezes ele ia 3, 4 horas, porque estava gravando. Mas isso não justifica para mim nem ninguém. E a mente humana, ela vai captar bem as coisas até os 35 minutos. Depois disso, começa a decair. Ainda mais quando se fala com tradutor. Você tem que prestar atenção no tradutor. Então, porque ali é onde você vai entender o que o outro está falando. Mas um pregador, ele tem que, eu digo aos pregadores daqui, aos que nos ouvem,
O que diz Mombrana, encurta a tua pregação. É um culto normal, encurte. Um pregador deva preparar seu sermão, vamos dizer, 40, 50 minutos, mesmo que vá 1 hora, estaria ainda bem. Mas eu sei de pregador que eles não puseram comprimido na boca para dissolver, eles puseram um botão, nunca dissolve. E aquilo vai 5, 6 horas e até mais. E uma coisinha tão enrolada que termina... Eu já ando com a minha mente tão velha e tão carregada que para entrar um grão de arroz tem que apertar para ver se... E eu não consigo ir longe. Eu gosto de ver a coisa... Eu não importo se um pregador ele salta, grita e faz o barulhão e aplauda e faz e amém, e puxa amém dali, da acolá. Olha, irmão, desculpa, eu sou bem analista. Eu quero ver é o conteúdo, é o que está trazendo. Eu não vou, porque estão batendo numa lata vazia, eu vou saltar e gritar. Não, quero saber o que está fazendo, afinal eu vim para isso. E não digo amém a tudo que ouço, não. Quando você vê que teu pastor não diz um amém, não está caladão aí, ó, igual o bode dentro da canoa, né? Quieto, você... Olha, fica... Porque eu não vou dizer amém a uma coisa errada. Agora, eu digo as coisas certas, mas é muito bom, e nem tudo eu digo. Sei que a minha maneira é calada, mas você não é calado. A coisa que mais ajuda um pregador é a igreja pontear, amém, assim seja. Igual a irmã, nossa velha irmã Elvira. Entende? Nós tínhamos nosso velho irmão Adail ali, ele sapateava e ajudava a pregar lá atrás, né? Às vezes dava uma errada, é assim que eu aprendi. Mas vai indo, né? São pessoas que deixaram a sua marca entre nós. Mas dizer o amém, acompanhar, é igual quando você ouve a oração. Quando alguém está orando em casa, culto doméstico, aonde quer que seja, vamos orar aqui, é uma oração coletiva, quer dizer, um ora e os outros acompanham. Essa é a oração coletiva. Agora a oração, cada um ora à sua maneira, essa é uma oração pessoal, cada um à sua maneira. Mas quando ela é coletiva, não fique quieto, não. Ore junto, acompanhe. Amém, Senhor, que assim seja, que o Senhor ouça, nos dê realmente, precisamos isso, atenda isso. Você acompanha. Nossas crianças têm que ser ensinadas. Agora, a igreja ajuda o pregador. Entende? Ajuda o pregador. Agora, se o pregador chega diante da igreja, está todo mundo meio desmaiando, então, veja só, os banquinhos fofos, né? Aqui não tem os dois, né? Mas lá para outra igreja é para ser cadeira individual e fofo, mas eu não quero ver ninguém, entende? Dormindo, não, né? Porque tem pessoas que parece que vêm à igreja só para dormir. Terminou o culto, estão acordadinho. Gente, isso já termina sendo um espírito. Você tem que combater isso. Anda muito cansado, durma então. Melhor que nem venha, durma lá. Mas o dia que vem, que você esteja bem atento. Às vezes nem que levanta, senta ali, fica de pé, quero ver cair dormindo. Não vai cair. Mas certo? Que Deus nos ajude. Agora eu nem sei onde eu parei. Parei no 11? Ah, tá. Vamos ler isso aqui e encerrar para deixar para começar a mensagem mesmo na outra vez. Até agora é só comentários de Mombrana. Então ele diz que ele foi numa igreja que o pastor já era pastor. Ele ouviu de um pastor que já era pastor 20 anos naquela igreja.
E ele sempre pregava precisamente 30 minutos cada domingo de manhã em sua igreja. E ele disse, nesse domingo de manhã, ele pregou 3 horas. Ui, ui, ui. E assim a junta de diáconos chamou e disse, vamos aqui, irmãos, é porque lá na Igreja Batista, essa gente, eles têm a junta lá que comanda a igreja. Então, é o regulamento, é eles que combinam o salário, é eles que pagam, é eles que mandam no pastor. Quando não gosta, eles chamam aquele pastor, assina aqui e tchau. Entende? Tá bom, deixa para lá. Nesse domingo ele pregou 3 horas. E assim a junta de diáconos chamou e disse, pastor, nós realmente gostamos do Senhor, disseram. Sempre soubemos que o Senhor se posiciona pela Bíblia e seus direitos. E então continuaram. E o Senhor sempre nos corrige para que possamos nos sentir puros e limpos diante de Deus. E nós realmente gostamos do Senhor e cremos que o Senhor é um servo de Deus. E realmente apreciamos a mensagem dessa manhã. Mas afirmaram, há uma coisa que gostaríamos de lhe perguntar, disseram. Nós, como conselho de diáconos, o cronometramos. Disseram, todo domingo de manhã o Senhor prega exatamente 30 minutos. E hoje foram 3 horas. Ressalvaram. Agora, lembre-se, apreciamos cada parte disso, estava tudo bem. Fazendo com que o velho companheiro se sentisse bem, vocês sabem. Ele esclareceu, bem, irmãos, vou lhes dizer como é isso. Disse, todas as manhãs, quando eu sou chamado para o púlpito, eu coloco uma daquelas balinhas em minha boca. E ele disse, eu fico chupando. E declarou, quando a balinha acabar, leva 30 minutos. E afirmou, então eu paro a pregação. Ele revelou, sabe, nessa manhã eu pensei que já havia passado um pouco do tempo. E cuspi. E eu estava com um botão na minha boca. O botão não derretia, né? Não vou colocar nada na boca, o irmão Brana disse, não vou colocar nada na boca. Estão esperando não ter alguns botões em nosso bolso. Mas espero que isso não tenha soado como um sacrilégio aqui. Mas eu apenas, vocês sabem, até mesmo Deus tem senso de humor, vocês sabem. Então estamos muito agradecidos. Eu vou parar aqui, irmãos. O púlpito não é um lugar de brincadeiras. Há muitas mensagens, o irmão Brana, ele fala alguma coisa, ele sempre teve o temor, entende, de cometer sacrilégio. Quer dizer, o que é sacrilégio mesmo? Quer dizer, desmerecer, desonrar. Então, veja vocês, o púlpito não é um lugar de brincadeiras. E, geralmente, há pastores que são mais palhaços do que pregadores. Entende? Os cultos parecem mais um show, um entretenimento. Diga aqui, irmã, manda aqui, para aqui, veja aqui, e aqui. Tem mais alguém aí que aí começa aquela coisa. Não, tem que o homem ter a sua mensagem, entregar a sua mensagem, pronto. E, geralmente, pastor velho, quando fica muito velho, se não fica muito ranzinza, vira meio palhaço. Entende? Eu acho que quando o pastor começa a falar abobrinha do púlpito, é hora favor, tire do púlpito. Entende? Se eu me caducar um dia e começar a falar abobrinha,
Eu digo igual o irmão Brana, me tira do púlpito. Quando vocês veem que eu estou precisando, mesmo que não queira. Então, porque às vezes começa a falar bobrinha, que coisa feia, pesada, até dá vergonha na gente. Então, a igreja, ela não é um lugar de entretenimento. Entende? Também não vamos dizer aquele lugar, igual aquele irmão, não ria, muito sério, senhor. O outro perguntou, o que é isso, irmão? Santidade. Não vamos ser um fariseu, não, gente. Então, nós temos que ter um equilíbrio. Entende? Agora, também, vamos respeitar o púlpito. Não é porque está no púlpito, aquela hora está embalado, xinga, diz nomes feios, pesado. Ora, não vem me dizer que isso é unção. Isso é ser sem educação, sem respeito com o povo e com o púlpito. Entende? Você tem suas diferenças. O púlpito não é um lugar de descarrego, de lavar, como diz, lavar o peito, lavar a alma. Não. Resolva tuas diferenças ali. O povo vem para ser alimentado, e não afrontado. Porque tem problemas e começa a afrontar e xingar, entende? De Raimundo a todo mundo. Não, não é assim. Aprenda a engolir suas diferenças, digerir elas de uma maneira cristã. Não é porque vamos pegar e jogar aquilo. Não é porque um pregador sabe dos problemas de alguém, pegar e jogar aquilo. Hoje eu estou ensinando, vocês têm que saber como que deve se portar um pastor. Então, pega aquele problema, hoje tem uma mensagem e joga. O que é isso? Às vezes, quando eu sei há problemas, eu quero dizer a vocês, às vezes eu vou dizer um assunto, mas vai encaixar naquilo. Eu até evito de falar, porque eu não quero que a pessoa saiba, pense, por causa que sabe, está falando. Não, eu não quero fazer isso. Não faço, não quero. Agora, quando alguém tem o seu problema, eu peço, irmão, eu posso notificar isso à igreja, porque isso vai servir para todos. Aí é outro assunto. Então, o púlpito não é um lugar de desrespeito, entende? Fazer do microfone uma arma. Porque ninguém vai tirar o microfone do pastor, fazer do microfone uma arma. Então, isso é para os pregadores. E que se alguém nossos aqui deseja, jovens, amanhã o ministério, boa coisa. Eu espero que desperte. Mas vai aprendendo. Entende? Como se portar diante de Deus, respeitando o povo de Deus. Agora, precisa chamar atenção? Precisa. Mas, às vezes, para isso já tem o escritório. Para isso já tem... e o que se passa não deve sair. Da minha parte pode sair por lá, mas de mim não sai. Já tem o escritório. Entende? Que Deus nos ajude. Então, respeitar o púlpito. Então, estamos muito agradecidos por estar aqui, ter esse tempo de companheirismo. E com esse grande privilégio de partir o pão da vida, uma vez mais, em minha própria maneira simples.
Eu sei como os teólogos, como aquele homem da Inglaterra falou aqui ontem à noite. Que coisa, detesto ser o próximo depois de uma pessoa assim, com minha educação de 7ª série, mas espero que Deus interprete para vocês o que está em meu coração, veio? Se minhas palavras não são corretas, minhas intenções eu creio que são. Que Deus abençoe. Vamos ficar de pé? Nós vamos continuar na próxima oportunidade. Estamos comendo devagar? Estamos aprendendo? E assim nós vamos indo. Pai, primeira coisa, queremos te agradecer pelo teu amor, o teu zelo, o teu cuidado para conosco. E neste tempo o Senhor nos tem enviado o teu mensageiro, o teu profeta, e cremos, Senhor, que esta é uma palavra que o Senhor trouxe através dele para nós. E nós queremos uma coisa só, é sermos fiéis a essa mensagem, a essa Bíblia. Ó Deus, porque é o Senhor que nos ajuda, nos tem falado. Abra o nosso entendimento para compreender as Escrituras, não para a gente discutir, mas para aplicar, para viver. Abençoe todo o teu povo, em nome de Jesus eu rogo, lhes dê um grande e abençoado dia. Em nome de Jesus, amém.